Muito provavelmente você, como milhares de pessoas em redor do mundo, ao redor do mundo, já ouviu falar na expressão as aparências enganam. Eu quero ler para você um trechinho aqui da Bíblia Sagrada. Eu estou lendo aqui na versão, nova versão internacional, chamada NVI, uma Bíblia bem simples e bacana. E tem um trechinho para a gente comentar alguns minutinhos, tá bom? Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta para o seu amado discípulo Timóteo, ele diz assim, apenas no capítulo 3, no versículo de 1 a 5 é rápido. Ele diz assim, ó, saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Olha que tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Aí entra o versículo 5 que eu quero comentar contigo, que diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Esse versículo 5, tendo aparência de piedade. Poxa, é um texto muito bacana do apóstolo Paulo, e aqui vai um conselho bem rápido. Todos nós convivemos durante algum percurso da vida com gente que vive de aparência. Mas essa aparência a qual o apóstolo Paulo está comentando aqui é a aparência religiosa. A expressão piedade no versículo 5 para o contexto na teologia paulina do livro, das duas missivas, das duas cartas do apóstolo Paulo ao amado Timóteo, o conceito que se quer trabalhar é o conceito de devoção. Então, nesse capítulo que a gente está abordando, ele chega ali ao ápice da carta para dizer o seguinte: olha, tu vai enfrentar uma série de pessoas, de uma série de sintomáticas que envolve a expressividade da fé, que envolve a devoção da fé. Então, fuja também dessas pessoas, porque além de caluniar, além de blasfemar, além de ser irreconciliáveis, são amantes dos prazeres do mundo e não de Deus, e neles você vai perceber uma aparência de devoção. Mas lá no fundo, eles negam, sobretudo, a questão do poder e a questão da devoção a Cristo. Esse é o contexto da carta. Então, isso é muito interessante, né? Muito simples, porque a gente tem a impressão que a piedade é uma pessoa humilde, que piedade é uma pessoa humilde, portanto, sem conhecimento, piedade é uma pessoa humilde, portanto, é pobre. Essa é uma concepção equivocada no apóstolo Paulo, porque a carta do apóstolo Paulo é escrita a um pastor de uma comunidade e a um pastor de uma igreja local, de uma igreja comunitária, onde as pessoas que têm o sentimento de pertença têm o sentimento da devoção a Cristo. E é isso que o apóstolo está dizendo. Então, cuidado com as pessoas que têm na sua maneira de perceber a vida negar essa expressão do Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Então, vai uma dica muito preciosa para a gente não se enganar com essas aparências, sobretudo as aparências falsas de líderes, comunidades, igrejas, expressões religiosas, expressões dominativas, mecanismos de poder que na verdade não tem nada a ver com a vida piedosa que o apóstolo Paulo está falando. Vida piedosa que o apóstolo Paulo está dizendo não é a vida da piedade que alguns apregoam por aí. Seja humilde, ande descalço, escolha o dom da pobreza. Não é esse caminho que Paulo fala. Paulo nos expressa e nos convida a um caminho superior, a um caminho superior da devoção a Cristo. E aquela pessoa que compreendeu que tem que ficar no seu lugar e ao seu lugar de adorador,
consequentemente, ele é uma pessoa humilde. Humilde não é na cor da sua pele, não é no dinheiro, não é no intelecto bom ou fraco. Essa concepção, mais uma vez eu reforço, é uma concepção errada. Então, o evangelho a qual Cristo pregou e a qual Paulo redimensiona isso para o apóstolo é o evangelho das pessoas simples. Pessoas simples não é pessoas que vivem na simplicidade somente. É pessoas que entenderam que o seu lugar é o lugar da devoção, que o seu lugar é o lugar da piedade. E piedade não é ser corcunda, não é ter uma voz rouca e nem é ser uma pessoa de idade. Eu quero finalizar contando uma história para você muito simples, que tem aqui, está num livro muito bacana. Esse livro merece você comprar quando você quiser, Introdução à Teologia, do J.B. Batista Libani, muito bacana. Eu quero ler essa historinha para a gente terminar, tá bom? Diz assim, ó, certa vez, Frei Edígio, um homem muito simples e piedoso, assim falou ao ministro-geral Frei Boaventura, em 1274, que ele tinha falecido, um dos maiores teólogos da igreja. Meu pai, Deus lhe deu muitos dotes. Eu, pessoalmente, não recebi grandes talentos. O que devemos nós, ignorantes e tolos, fazer para ser salvos? O douto é inteligente, o douto e santo Frei Boaventura lhe ensinou: se Deus não desse ao homem nenhuma capacidade senão a de amar, isto lhe bastaria para se salvar. Quer dizer que o ignorante pode amar a Deus tanto quanto um sábio? Perguntou Frei Edígio, tentando entender. Mesmo a velhinha muito ignorante, disse com ternura o grande teólogo, pode amar a Deus mais do que um professor de teologia. Dando pulos de alegria, Frei Edígio correu para a sacada do convento e começou a gritar: ó velhinha ignorante e bronca, tu que amas a Deus, nosso Senhor, pode amá-lo mais do que o grande teólogo Frei Boaventura. E comovido, ele ficou ali por 3 horas. Você vai ficar com essa bela história de alguém que ficou sabendo que amar a Deus é a expressão máxima da vida piedosa, portanto é aceito em qualquer recinto que se leve o nome de Deus, tá bom? Abraço para você, que Deus abençoe a sua semana. Tchau, tchau.